horas e 18 minutos, manhã do dia 9/9 de 2025, queridos. Deus abençoe, graça e paz neste dia, na sua vida. E agora também você passa a nos acompanhar ao vivo na nossa rede social Facebook e logo em seguida também pelo nosso canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, mais um dia começando, manhã de terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Agora nós estamos com a temperatura de 19 graus aqui em Itajaí, Santa Catarina. Mas nesta manhã nós queremos falar primeiramente com Deus, porque hoje eu quero trazer um texto que é sobre a cura de um paralítico, que é a narrativa ali no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao 12. Então vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja feita a Sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. E em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, muito obrigado, Pai, e que a Tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia, ó Deus, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, de inveja, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido, a cura de um paralítico. O texto está aqui em Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que nos diz assim um texto que eu quero ler com vocês. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado num ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo os seus espíritos que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Hoje nós vamos refletir sobre um dos milagres mais poderosos de Jesus, registrado aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que nós acabamos de ler. E esse relato não apenas revela o poder de Jesus como curador, mas também nos ensina sobre a fé, comunidade e a importância do perdão. Amém? Então vamos estar com o coração preparado para receber aquilo que Deus tem para nos dar todos os dias. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o contexto histórico e cultural daquela situação. O Evangelho de Marcos foi escrito em um período em que a comunidade cristã estava nascendo
e enfrentava perseguições e desafios, né? Na época que o Evangelho de Marcos foi escrito. A mensagem de Jesus como Messias e Salvador era crucial para fortalecer a fé daqueles que estavam se agregando, daqueles que estavam chegando e estavam se tornando seguidores de Jesus, assim como eu e você. Então o milagre acontece em Cafarnaum, que é uma cidade central para o ministério de Jesus, onde ele frequentemente ensinava e realizava curas ali em Cafarnaum. No versículo 1 e 2, se nós olharmos para a exegese do texto, Jesus retorna a Cafarnaum e logo uma grande multidão se reúne para ouvi-lo. A casa onde ele estava se enche rapidamente. Isso simboliza a busca das pessoas pela verdade e esperança. E os milagres fazem parte da verdade e esperança. Onde há verdade divina, onde há uma esperança divina, os milagres acontecem. Muitos hoje pedem oração para isso, aquilo, mas eles mesmos não oram. Eles mesmos não buscam. Né? E eu já comentei aqui, falo mais uma vez, a fé gera a possibilidade, mas a cura é da parte de Deus, faz parte da misericórdia de Deus, é um ato misericordioso de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras ela é morta. Então tem muitas pessoas que pedem oração e não alcançam porque estão pedindo oração, mas ela mesma não ora porque ela não tem fé para orar. Entendeu? Então tem esses pormenores. No versículo 3 e 4 que nós lemos aqui, nos fala que 4 homens determinados a levar um paralítico até Jesus enfrentam a dificuldade de acesso à casa. Veja bem, por que aqueles 4 homens levaram um paralítico ali? Porque certamente o paralítico manifestou a vontade de estar lá. Eu imagino esse paralítico dizendo, poxa, se eu pudesse andar, eu estaria lá para Jesus me curar. Então aqueles amigos falaram, não, você acredita, eu imagino, tá, irmão? Você acredita nisso, que Jesus pode te curar? Então vamos levar você. Então aqueles homens foram um canal para levar o homem que tinha fé para Jesus curar. Sabe? E Jesus, lógico, porque Jesus conhece o íntimo. E a primeira coisa que Jesus fez com aquele homem paralítico foi perdoar os pecados dele. Então Jesus, com certeza, observou e viu que ele estava pedindo perdão pelos seus pecados e Jesus os perdoou. E Jesus perdoou ele pelos pecados. E quando começaram aquelas outras pessoas ali conjecturarem e arrazoarem de Jesus, Jesus disse, olha, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? Né? Então 4 homens determinados a levar um paralítico até Jesus enfrentam a dificuldade do acesso à casa. Então eles sobem no telhado, no eirado, né, está no texto, mas é o telhado, e fazem uma abertura. E esse esforço é a demonstração da fé e a importância também da comunidade estar junto ali. Então aqui já começamos a ver a primeira aplicação. A fé que move montanhas, mas também aqui envolve outras pessoas. Aqui está junto. Então aqueles 4 amigos levando paralítico representa a comunidade da fé, de caminhar juntos, estar junto. No versículo 5, nos diz que ao ver a fé deles, Jesus diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então aqui Jesus prioriza o quê? Prioriza a cura espiritual antes da cura física. Então isso nos ensina que a restauração do ser humano começa no seu interior e não no exterior. Então Jesus faz primeiro aquela limpeza espiritual interna para depois fazer a externa. E eu já comentei aqui, né? Agora, hoje mesmo, muitos não têm fé para ter aquela limpeza espiritual interna para receber o milagre externo. Então, primeiro Jesus faz a limpeza interna. E a limpeza interna Jesus faz quando a pessoa manifesta esse desejo. Não adianta correr atrás só do milagre, mas não querer o Salvador.
não queria purificação interna. Então, versículos 6 e 7 aqui, os escribas e fariseus que estavam ali presentes, questionam em seus corações a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Então isso revela a resistência religiosa e a falta de compreensão da verdadeira natureza de Cristo. Qual é a natureza de Cristo? Salvador e Senhor. A natureza divina, Filho do Deus vivo, o próprio Deus na terra. Então, no versículo 8 e 10, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, reafirma a sua autoridade divina, mostrando que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e curar. O Filho do Homem tinha poder nos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. O Filho do Homem tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Apocalipse 1,18 diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, o Cordeiro de Deus. E no versículo 11 e 12, finalmente ali, Jesus ordena ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a cura física é um testemunho da cura espiritual. E o homem se levanta glorificando a Deus. Eu já comentei aqui algumas vezes, né? Eu já ouvi muitos testemunhos. Mas a maioria dos testemunhos que eu ouvi, na sua totalidade, as pessoas glorificam mais a sua fé, exaltam mais a sua vida do que dar glórias a Deus. Isso me deixou muito triste, porque o nome de Deus não foi glorificado como deveria nesses testemunhos de milagres aí que eu já ouvi durante esses anos todos do ministério pastoral e também de conversão. Então as pessoas querem milagre para depois testemunhar da sua fé, da sua santidade, da sua vida. Não. Milagre é a manifestação do poder de Deus na vida da pessoa. Esse homem aqui, ele saiu glorificando a Deus. Todos os milagres que nós ouvimos, que nós lemos na Bíblia, tomamos conhecimento, todos eles, após receberem o milagre, saíram glorificando a Deus, louvando e glorificando a Deus, não a si mesmo. Então, quais são os principais temas desse texto aqui de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12? Primeiro tema é a fé. A fé dos 4 homens, junto com a fé do paralítico, destaca a importância de levar outros a Jesus. Eles não permitiram que a multidão os impedisse. Eles encontraram uma solução criativa para levar o seu amigo até o Salvador. Sabe? Então eu imagino esses 4 homens aqui, muitas das vezes, conversando com o paralítico, deficiente. Eu imagino aquele paralítico falando para eles: se eu pudesse correr, estava correndo junto com vocês. Se eu pudesse andar, eu estava andando junto com vocês. E quando Jesus chega ali na região, na cidade de Cafarnaum, onde o paralítico residia, falou: poxa vida, Jesus de Nazaré, o homem que faz milagre, está aqui. Eu queria tanto estar lá. E os amigos: não, vamos te levar agora. Acreditaram, foram juntos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse versículo ele é composto de 2 partes. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé deles possibilitaram que Jesus fizesse o milagre. Então temos que ler junto esse versículo. Segundo tema nesse contexto e texto: perdão. Jesus coloca a ênfase na cura espiritual. O perdão é a base de todas as nossas curas. Sem o perdão não podemos experimentar a verdadeira liberdade. Sem esse perdão que vem diretamente do trono de Deus. Terceiro tema abordado nesse contexto: a autoridade de Cristo. Jesus demonstra que ele é mais do que um simples profeta ou curador. Ele é o Filho de Deus, com autoridade para perdoar pecados. E esse perdão gera a cura. E esse perdão gera a cura. Isso que aconteceu. Então, pastor Dimas, como é que nós podemos
Viver isso aí no dia a dia, na aplicação prática disso aí para os nossos dias. Primeiro ponto que eu quero destacar é a importância da comunidade na qual você está inserido. Assim como os 4 amigos aqui, nós somos chamados a ajudar aqueles que estão em necessidade. E como membros do corpo de Cristo, como igreja, devemos ser um suporte, levando uns aos outros a Cristo. Então, devemos perguntar a nós mesmos, quem próximo de nós precisa ser levado a Jesus? Como você pode ser um amigo que traz esperança para o outro em nome de Jesus? Quem? Segundo ponto de aplicação prática é a necessidade do perdão. Muitas das vezes somos paralisados pelo peso do pecado e o peso do pecado traz a culpa. Jesus, ele nos oferece perdão. Então, muitas das vezes tem pessoas lutando contra o sentimento de culpa ou vergonha. E eu quero dizer para você que Jesus pode e quer curar a sua alma. Não deixe que eles ou esses sentimentos impeçam de viver uma vida abundante, com abundância, né, que Cristo oferece. Terceiro ponto, a autoridade de Jesus em nossas vidas. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, reconhecer a autoridade de Jesus é vital em todas as situações. Jesus não apenas cura fisicamente, mas também nos transforma espiritualmente. Então, se permita, né, que Ele tenha controle sobre sua vida. Mas muitos perguntam assim, mas pastor, como podemos nos submeter a Jesus? Como? Jesus diz assim, buscai nas Escrituras porque julgaste ter nela a vida eterna. E é ela mesma que testifica de mim. Busque na palavra de Deus aquilo que Deus quer que você seja. Simples assim. E, por fim, o último ponto de aplicação prática desse texto é a fé em ação. A fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que você pode fazer hoje para agir em fé? Pode ser um ato de amor, pode ser uma oração por alguém, ou um passo de fé na sua vida pessoal. Eu já dei muitos passos de fé na minha vida pessoal. Eu já vivi muitas coisas, sabe? Tanto espiritual como física, né? Já tomei tiro, já tive câncer, já fiz quimioterapia, já fui abandonado, né? Tive muitas situações. Fiz cirurgias complexas e em todas elas Jesus estava presente. Em todas elas o meu Salvador me segurou pela mão. Né? Então, a fé sem obras é morta. E eu falo para você que quando eu comecei a fazer a quimioterapia e o meu oncologista falou assim, olha, você vai ter que dar um tempo de ir à igreja. E eu estava como pastor numa igreja aqui em Balneário Pissarras. Eu falei, Jesus, como é que eu vou? Agora eu não vou mais pregar a palavra. E imediatamente Deus falou no meu coração e veio essa inspiração de iniciar uma web rádio. E eu iniciei ela em fevereiro de 2019, em fevereiro de 2020 veio a pandemia e ninguém podia sair de casa, os templos não podiam ser abertos, e eu pregava a palavra de Deus para dezenas, centenas e milhares de pessoas através da nossa rádio, e outros pastores começaram a usar também, mandava mensagem, eu mandava essas mensagens através da rádio para as igrejas, né? Então, pode-se dizer que se não fosse essa enfermidade, a quimioterapia, eu não teria iniciado uma web rádio. Então Deus sabe todas as coisas.
Ele sabia que eu ia fazer isso, né? Ele sabia que eu ia fazer isso. Então isso chama-se a fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem obras é morta. A fé ela não vê empecilho. A fé não vê barreiras. A fé vê vitória. A fé visualiza conquista. A fé visualiza vitória. A fé visualiza cura. A fé visualiza o milagre. Porque a fé é a possibilidade de Deus fazer. Agora imagina, sem fé, nem a possibilidade de Deus fazer, você tem um discernimento. Entendeu? Então, precisa-se orar também. Falar com Deus. Não peça os outros. Ore você também. A oração dos outros em seu favor é importante, mas mais importante é você falar com Deus, porque o texto é bem, a Bíblia é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Tem pessoas, fulano está orando por mim, e relaxa. Não, você tem que fazer a sua parte. Amém? Queridos, que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está